Paz do Senhor, essa é a nossa lição número 7, que vai falar sobre Jezabel, fazendo a diferença para o mal. O nosso textuário está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, que diz assim: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Já começou tenso. Já começou daquele jeito. O nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33, e capítulo 19, versículos 1 e 2. A gente vai falar sobre Jezabel, mas primeiro a gente vai ter que saber quem era Jezabel. Muitos já conhecem a história de Jezabel, né? Já sabem mais ou menos como é que foi. Ela foi uma mulher fenícia, também pode-se dizer cananeia, né? Porque ficava ali do ladinho um do outro ali, adoravam praticamente os mesmos deuses. E chegando nessa parte de Deus aí, eles tinham um Deus lá que era do paganismo, que era Baal. E esse Deus aí era só o que não prestava, que eles adoravam, né? Que era a prostituição, ninguém era de ninguém, era a beberagem, era só feitiçaria, tudo que não presta, assim, ó, pensa e bota tudo junto, assim. Esse era o Deus deles lá, uma desgraça. Então, assim, ó, o nosso protagonista aqui é o rei do momento agora, que era Acabe. Acabe havia se encantado pela Jezabel, né? E também por motivos políticos, os dois havia interesse da ambos os povos, né? Tanto como o povo de Israel e tanto quanto dos cananeus, né? O povo de Israel, o reino do norte, porque tinha o reino do sul e o reino do norte, né? As tribos ficaram divididas assim. Isso, então houve interesse político e também ele se interessou para aquele tipo de vida que Jezabel vivia, né? Porque o coração dele já se inclinava para o mal. Tanto que diz na própria Bíblia e na revista também fala que ele foi um dos piores, assim. Havia outros que fizeram coisas erradas, assim, antes dele, fizeram muitas coisas erradas. E ele foi o pior. Assim, ele afundou o pé na jaca mesmo, ele foi violento o negócio. E como ele já estava, o coração dele já estava inclinado para o mal, já estava, né, meio balançando, assim, entendeu? Ele achou interessante Jezabel. Então ele foi lá, não, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar aí, vamos, né, vai ficar tudo belezinha. Né? Mas não foi bem assim. Viu? A importância de você saber escolher, né, o seu casamento. Exatamente, ele foi procurar uma coisa fora, né, do povo de Israel, foi procurar uma coisa, digamos assim, né, no mundo, sendo que ele teria uma coisa muito melhor ali. E é aquele negócio, né? Jugo desigual, né? Leva à destruição, né? Dele mesmo. Em vez de ele pensar assim, não, vou trazer pra cá pra transformar a vida dela, alguma coisa assim, que muitos pensam assim, né? Só que a probabilidade estava contra ele. Então o que aconteceu foi totalmente ao contrário. Ele se perdeu ainda mais. Porque já estava, né? Fraco. Já estava fraco. E aí trouxe uma pessoa mais forte na fraqueza dele, que acabou piorando, né, a situação dele. E quando Jezabel se casou com Acabe, ela começou a exercer uma influência muito grande em Israel. E naquele tempo, Deus levantou o profeta Elias. E ele, por causa da idolatria que ela trouxe, porque o povo já estava instituída a idolatria, né? Já tinha mais ou menos inserido no meio deles. Já existia. Já há 2 reinados, né? Já existia a idolatria. O terceiro seria o de Acabe. Então, já estava um tempão já o povo adorando outros deuses. E aí, Deus usou o profeta Elias para decretar uma seca por 3 anos, né? Ele não deu um prazo, ele só falou assim, ó, não vai chover enquanto eu disser que não vai chover. Então, quando ele decretou essa seca ali para o reino do norte, a Bíblia diz que Deus mandou Elias para casa de uma viúva que foi criada igual a Jezabel, né? Adorando Baal,
vivendo aqueles costumes, tudo, e Deus mandou ele justamente para a casa dela, onde ele seria alimentado por ela. Então, através da casa dela, dessa mulher pagã, aliás, pagã entre aspas não, ela era pagã, Deus providenciou a salvação para a casa dela, porque ela, quando Elias chegou, ela falou assim, não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que eu vou fazer, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha não, eu tô catando uns gravetos para fazer um ensopado, né, fazer uma comida pro meu filho, e era isso, não tem mais nada. Com o que resta ali, depois vamos morrer, né? Exato. E o profeta não, vai lá, faz o primeiro para dar para mim. E foi isso que ela fez. E houve provisão na casa dela. Enquanto o profeta esteve ali, por aqueles dias, Deus honrou, né? Tanto o profeta com o alimento, quanto aquela mulher ali. E aquela mulher acabou crendo, né, no Deus de Israel, no verdadeiro Deus. Então, quando Jezabel ficou sabendo de todas essas coisas, por exemplo, o profeta decretou uma seca. Baal era o deus da fertilidade, então era responsável pela fertilidade da terra. Então ele era responsável pela chuva, fazer as plantas crescer. E aí não chove, não tem colheita, não tem nada. Como é que tu vai adorar o Deus que diz que faz isso e que não tá fazendo? Porque o Deus de Israel disse que não ia fazer. Entendeu? Então ela ficou furiosa. O que ela fez? Ela começou a perseguir os profetas. Então ela começou a matar os profetas. Tanto que mesmo ela matando todos aqueles profetas, até, se eu não me engano, foi Obadias, que ele acolheu 100 profetas. Ele protegeu esses 100 profetas da matança de Jezabel. E, até eu vou confirmar se foi mesmo Obadias. Ele protegeu 100 profetas, ele era um mordomo, protegeu. E depois, graças a Deus, né, desses 100 não morreram, mas muitos morreram, ela emitiu uma ordem específica para matar Elias, né, o profeta Elias. Por quê? Porque teve aquela questão lá do fogo, né, que o verdadeiro Deus queimaria o altar com fogo do céu. E eles ficaram lá o dia inteiro clamando, se açoitando, se batendo, tudo, e Deus não fez nada. O Deus Baal não fez nada. Se rasgando, se batendo, se rolando no chão e jogando. Se estrupiaram tudo lá, mas não aconteceu nada. E Elias fez uma oração simples e desceu o fogo do céu, consumiu o altar, até a água que foi colocada em volta secou. Detalhe, né? Ele pegou e não... Pode molhar essa lenha aí, ó. Pode molhar toda essa lenha. Os caras olhando... Você é doente na cabeça, é louco? Como é que vai pegar fogo isso aí agora sem molhar? Não, pode molhar aí, ó. Molha tudo aí. E o fogo desceu e... Pra vocês terem uma ideia, como ela era ruim, uma ruindade em pessoa, ela matou um inocente, né, que foi Nabote. Acabe se engraçou lá com a vinha de Nabote, pediu a vinha, Nabote não deu, chegou pra Jezabel arquitetou todo um plano. Foi nesse momento que daí Jezabel lembrou do Deus de Israel, porque aí ela fez um movimento para atrair Nabote pra frente, né, da situação toda lá, porque eles iam fazer uma adoração ao Deus de Israel. Aí ele foi, como ele temia Deus de Israel, ele foi. E lá levantaram o falso testemunho. Começou a fazer fofoquinha. E acabou morrendo apedrejado, e então Acabe tomou posse da vinha, matou um inocente, sem eira nem beira. Puxa. Só por vontade própria. E a gente sabe que Jezabel, o ponto dela era mudar a adoração a Deus, né? Como o Jonas falou. O culto dela era com prostituição, com feitiçaria, tudo que não presta, tudo que era ruim, feio, ela fazia. E induzia os outros a fazer. Uma coisa que ela fez, que na época de matar os profetas ali, ela matou os profetas e pegou os profetas dela e colocou no lugar, entendeu? Para poder inserir aquela cultura no meio do povo de Israel, entende? Porque não poderia ficar sem profeta, né? Então... Vamos matar os profetas deles, vamos pegar os nossos e botar no lugar. Que daí a gente começa a minar. Exato. E eles não vão contrariar ela, né? Diferente do que os profetas que estavam ali, que aí eles ainda zelavam. Elias foi um, que ele ainda lutou bravamente para restaurar a fé do povo. Então, o que eu percebo com isso? Que hoje, infelizmente, existem pessoas que têm muita influência no nosso meio. E às vezes são influências pro mal. Mas como assim, Rebeca, pro mal? Sim,
mudam os cultos, mudam a forma de louvar, mudam a forma de pregar. E a gente está indo atrás, a gente está permitindo isso. Então eles estão tirando, no caso, aquelas pessoas antigas, né, que estavam antes ali, e estão colocando as pessoas deles no lugar. Ou seja, trazendo coisas do mundo para dentro da casa de Deus, para dentro da igreja. E isso a gente sabe que não agrada a Deus. E a gente sabe a consequência horrível que foi na vida de Jezabel. Quando o profeta Eliseu ungiu Jeú como rei de Israel, a primeira coisa que Jeú fez, depois de um tempo, foi mandar matar Jezabel. E ela, como é que ela morreu, Jonas? Atiraram ela de uma janela. Primeira coisa que ele chegou lá onde ela tava toda, né? Ela sabia que ia morrer e se periquitou mais ainda. Se arrumou, ficou toda, né? Esperando que ele chegasse lá. Pela morte. Né? Quando ele chegasse, ela ia enfrentar ele ainda. Aí ia enfrentar. Só que a primeira coisa que ele fez foi pegar ela e ó, pinchou pela janela. Cai fora daqui. E lá embaixo, o que tava esperando ela? Uau, uau. Os cachorrinhos. Já tava esperando, já assim, já com os garfinhos na mão, assim, ó. Garfinho e faca. Xim, xim, xim. Fazendo assim, ó. Babando. Diz que não sobrou, só sobrou a cabeça e as mãos dela. O resto dos cães comeram tudo. E Deus havia falado. E detalhe, né? E já tinha, exatamente, através de profecia já tinha falado já como seria a morte dela e outra, aonde seria, que ela morreu exatamente no local que era de Nabote. Onde ela matou um inocente. Exatamente. Ela morreu ali. No muro, né, que eles falam, no muro da vinha de Nabote. Ela morreu ali. Então, para você ver que uma mulher que podia influenciar para o bem acabou sendo usada para o mal e induziu seu marido, e não só seu marido, o povo de Israel. Fez o povo se corromper diante de Deus. E olha que se tu for olhar os cultos deles, para eles era a coisa mais boa que tem. Sabe por quê? Porque era permitido todas as coisas da carne, tudo aquilo que tu queria fazer, tu podia fazer. E já o povo de Israel prezava muito pela lei de Deus e pelo casamento, né? Pelo casamento. Foi outra coisa que ela deturpou completamente, colocando a prostituição como forma de adorar ao Deus Baal, né? Deus então, podre. Exatamente. Mas Deus não permitiu que uma pessoa assim ficasse. E detalhe, ela deixou uma semente, que foi a filha dela, a Thalia. A filha dela se casou com Jeorão, é um nome esquisito, casou com ele e continuou fazendo as mesmas maldades que a mãe dela. Agora você imagina, como nós somos influenciadores, uma geração após a outra, vendo os seus erros, vendo a coisa feia pro seu lado e ainda continuou fazendo. Pra você ver como testemunho. As forças da treva, a Bíblia mesmo diz, são mais sagazes que a luz. Então por isso que nós temos que vigiar. Olha como o profeta Elias e o profeta Eliseu lutaram contra isso. E mesmo assim houve pessoas que se levantaram. Por isso que você tem que vigiar com quem você anda, que tipo de conversa tem. A partir do momento que fere os princípios de Deus, você tem que deixar de lado, porque já é um mau exemplo, você não pode seguir. É o caso de Salmos primeiro, né? não se assentar na roda dos escarnecedores. Exatamente. Ou seja, aqueles que não falam bem de Deus, que não professam a fé, que não têm os bons costumes, princípios, você tem que abandonar. E fica a dica também para você que está procurando um namorado, né? Não procura fora da igreja, não procura fora da tribo, não procura fora do teu povo. Qual povo? O povo que vai morar no céu. Não procura lá fora, porque lá só vai encontrar coisa do mundo, só vai encontrar o mundo, só vai encontrar a carnalidade, entendeu? E como o Jonas falou até numa palestra que a gente deu, você tem que procurar alguém que seja mais forte que você na fé, para te fazer aproximar mais de Deus. Aí juntos vocês vão ficar cada vez mais perto de Deus. Exatamente. Então, essa é a nossa lição, né, de hoje, de Jezabel. Não é um assunto fácil, Jezabel. Sempre quando falar de Jezabel é muito complicado, mas nós tentamos trazer da melhor maneira possível. Aqui, É, né? porque na Bíblia ela é um ícone de maldade e matança. Pura, maldade Imagina. pura. Então é difícil você falar de uma pessoa cruel desse jeito, né? Complicado. Mas que fique de lição pra nós, pra gente não fazer igual, né? Exatamente. E essa foi a nossa lição de hoje.
Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana e que venha te guardar e te livrar desse mundo mal. Amém? Amém. Ore a Deus, peça livramento, peça que Deus abra sua mente, ilumine para que você possa saber diferenciar aqueles que são bons e aqueles que são maus para você, para que estejam do seu lado. Amém? E espero você domingo que vem na nossa próxima lição. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula. Um abraço.